tarde. Boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho, vocês como mulheres trabalhando num ambiente predominantemente masculino, né? Um pouquinho do trabalho de vocês aí, até porque o trabalho de vocês interfere na questão direta do resultado esportivo da equipe. Na verdade, a gente trabalha como a gente brinca nos bastidores, né? Trabalhando, eu sempre trabalho com a parte da recuperação, preocupada sempre na performance e no rendimento. Então, o que se preocupa sempre, o que a gente vai fazer antes do treino para eles estarem ótimos energeticamente para o treino, ou seja, aquilo que comeram para render, como se fosse a gasolina do carro. Então, estou sempre preocupada com isso antes e principalmente depois dos jogos, de recuperá-los o mais rapidamente possível, porque como você sabe, em calendário de futebol, a gente termina hoje, tem um dia para treinar, 2 dias depois tem jogo de novo. Então, dependendo do atleta, muitas vezes eles perdem bastante peso durante o jogo, né? E a gente controla muito isso no dia seguinte, pós-jogo, com alimento ou com suplemento, e aí vai ser avaliado conforme a característica do jogo, mas sempre pensando que eles estejam preparados ou para a próxima sessão de treinamento ou para o próximo jogo. Esse é o trabalho via de regra. Bom, vou falar um pouquinho sobre a receptividade com as mulheres, né, dentro da comissão e ressaltar que o Figueirense ele foi pioneiro, eu acho um clube pioneiro se a gente pensar que são poucas as mulheres dentro das comissões técnicas, né? Então a gente foi recebida de braços abertos, acho que o nosso trabalho é muito respeitado e além de ser respeitado, a própria conduta profissional nossa acaba fazendo com que a gente faça por merecer. Nós, dentro da psicologia esportiva, por exemplo, eu digo que não existe, os meninos não são, os jogadores não são máquinas, né? Eles são humanos e sempre tem a pressão da mídia, tem a pressão por resultados, eles vivem uma dinâmica muito exaustiva nessa rotina de jogos e isso faz com que a psicologia trabalhe no sentido de colaborar nos bastidores também, para que esse atleta esteja bem para render, para que esse atleta dê um bom resultado. A gente atua não apenas relacionado à parte emocional, de conflitos emocionais, mas também quando se fala de concentração, né, porque sempre que o jogador perde, né, tem um problema de concentração, um problema de confiança, e a psicologia com o treinamento mental, ela vai direto nessas habilidades psicológicas, né? Melhorando então concentração, autoconfiança, motivação. Se o atleta não estiver motivado, ele provavelmente não vai treinar. Então a gente colabora nesse sentido e dentro das questões emocionais. Mas via de regra acaba sendo um ambiente muito leve, né? A gente consegue, eles nos respeitam muito, independente de sermos mulheres, eles nos respeitam pela nossa característica de trabalho e por conhecerem a importância do nosso trabalho, né? O atleta de futebol, o atleta via de regra, ele sabe que esse apoio, que não é de 90 minutos do jogo, que não aparece, a gente brinca que o jogo não é só 90 minutos, e sim toda uma semana que antecede esse jogo, eles sabem dessa importância. Então, para nós é muito gratificante quando eles vêm nos procurar, né? Nos solicitar uma ajuda. E eu acho que a gente, por ser mulher nesse meio masculino, a gente traz para eles aquele afago, um pouco um conforto mais de mãe, né? Que muitas vezes dentro de conflito, depois de uma derrota de um jogo importante, é uma coisa que a gente acaba virando uma família, né? Aqui no Figueirense a gente parece uma família, a gente brinca muito dentro de uma seriedade de trabalho, então acaba sendo leve para todos, né? Tanto a Dalila quanto eu, quando a gente tem que cobrar eles, a gente muitas vezes cobra de uma maneira brincando, de uma maneira mais lúdica, porque já tem peso de todo um outro trabalho que eles têm que responder. Então, eu acho que a gente consegue conquistar eles muitas vezes nessa maneira de brincar, de fazer sorrir, e é impressionante. Pena que vocês não podem acompanhar isso no dia a dia. Que a gente, ao mesmo tempo que está brincando, quando a gente fala agora, estou falando sério, muda a expressão deles. Então, isso para ti deve ser a mesma coisa. Para mim é muito gratificante saber que eles respeitam e que eles sabem a importância do trabalho, né? E a comissão técnica hoje também é a mesma coisa. A gente tem liberdade para trabalhar, a gente tem espaço para trabalhar. Eu que tenho bastante tempo de futebol, já passei por situações de não ter tanto espaço, né? Então eu acho que aqui no clube, a gente como mulher dentro desse contexto, eu sei da importância do trabalho da nutrição, da psicologia para o rendimento esportivo, né? Isso é uma coisa que todo mundo já conhece, que eu repito, tem que ter a gasolina para o carro poder andar. Mas eu acho que a gente só consegue trabalhar quando eles também reconhecem isso, né? E aqui a gente tem esse reconhecimento
e acaba gerando um grupo tão unido, tão bacana, que um cobra do outro, né? Porque às vezes pela imaturidade deles, dá uma escorregadinha ali, dá uma escorregadinha ali, aqui, às vezes a gente tá na concentração do hotel, tem que ir no comer salada, e vem, às vezes nem eu preciso falar, olha a Cintia ali, tu vai comer salada, eles brincam, põem a salada no prato e passam alto, porque eu sou pequenininha, pra dizer assim, não, é tu que não tá vendo, não é que eu não tô comendo. Mas tudo isso é dentro de uma brincadeira que eles acabam assimilando, né? Esse ano, na pré-temporada, chegou muitos atletas que não tinham o hábito de consumir alguns alimentos. E eu brincando no buffet, eu digo, vem cá, cara, tu é o quê? Tu é juvenil ou tu é profissional? E aí eles, né? E aí depois, passa do segundo, terceiro dia, eles já começam a incorporar isso e começam a cobrar dos mais novos que vão chegando. Então a gente acaba gerando um perfil, né, de trabalho, um perfil alimentar, o que isso não quer dizer que não, a gente não tem problema, às vezes não tem que ficar um pouco mais em cima, tem sim, mas é o nosso trabalho e eles aceitam quando tem que fazer isso. Então eu acho que a vida inteira eu trabalhei com homens, como mulher, né, Dalila? E sempre fui muito respeitada, aqui no Figueirense muito mais, então eu acho que o reconhecimento desse trabalho, da importância que tem, e para vocês terem uma ideia, na minha área, às vezes os jogos dos campeonatos são cidades longas, o Brasil é muito grande, então às vezes a gente está aqui no frio, tem que sair daqui e jogar lá no Nordeste, num calor, ou ao contrário. Então tem todo um processo de hidratação, de prepará-los para que eles não comam qualquer coisa no aeroporto, porque muitas vezes, em função da logística dessa viagem, a gente não consegue parar no lugar adequado. E a minha preocupação sempre de orientá-los cuidem da segurança alimentar, porque se comer alguma coisa contaminada, o nosso prejuízo vai ser grande. Então, tudo isso eles são bem orientados, a gente conversa com eles durante o treinamento no dia a dia, né? Ó, a viagem é assim, já comecem a hidratar antes, porque ela vai ser mais quente do que tá aqui agora, a viagem é longa, o hotel é assim, a gente vai comentar as refeições. Se um dia tem que parar num restaurante que eu não consegui mandar cardápio, e acontece muitas vezes, eu tenho que orientar, vocês procurem comer o que sempre comam, tem que estar bem quente, e aí eles vão levando essa informação. O começo, às vezes, eles, mesma coisa a suplementação, às vezes eles acabam esquecendo por imaturidade, mas depois que eles incorporam isso, aí algumas coisas já estão definidas e a gente não precisa mais falar e nem mexer. Aí começa a ficar um grupo mais coeso e forte, né, eu penso. Né, de ressaltar também é que é uma comissão muito desprovida de vaidades, né? Então existe muito respeito entre a gente colabora um com o outro, né? Então vira e mexe alguém fala, olha, tal pessoa não está bem, dá uma atenção, né? Eles mesmos acabam indicando, né? E também os próprios jogadores são muito respeitosos e educados com a gente, desde o começo, né? É lógico, eu não posso falar que quando eu cheguei foi tudo lindo, não foi, lógico, eles sempre foram educados e atenciosos, mas existia aquele olhar um pouquinho ressabiado com a psicologia. E hoje, assim, eu vejo um olhar muito mais amistoso, eles procuram quando precisa, então está muito, acho que foi um trabalho de formiguinha realizado, vem sendo realizado, né, a questão de estar plantando, e eu tenho certeza que a gente tem colhido, né, bons frutos. Sim, com certeza. Vocês estão fazendo relatos positivos sobre o respeito, o ambiente no clube, e a gente vê a importância de que as mulheres cada vez mais tomem esse espaço, né, no futebol e em qualquer das outras áreas. Queria ouvir uma fala de vocês no sentido de incentivá-las a também participar do futebol e também alguma expectativa que vocês tenham por um time de futebol feminino do Figueirense. Então, sobre isso, eu até dei uma outra entrevista e comentei que em 1941 as mulheres foram proibidas, né, de jogar futebol. E em 1981 é que foi permitido, foi liberado que elas jogassem. Então a gente tem aí um atraso de 40 anos, né, falando de futebol feminino. E é muito, eu acho que é uma questão de soma, né? A mulher ela tem para contribuir com a essência dela, né, com a sensibilidade, com uma natureza realmente mais feminina, ela tem para contribuir e dentro daquilo que eu falei, com conduta, seriedade, ela pode ser respeitada e acredito que são forças que se somam, né? O grupo fica muito mais equilibrado, acredito isso, um ambiente só masculino ou um ambiente só feminino. Essa paixão, futebol, mulheres, por que não? Eu acho que a gente já galgou muitas coisas no meio masculino, né? Que é toda uma história. Hoje é um dia que tradicionalmente se comemora por essa repressão que a mulher sofreu. Para mim hoje já não existe mais, já existe uma igualdade, os homens já entenderam isso. E eu acho que é uma convivência muito saudável, então eu acho assim,
que as mulheres têm que lotar um estádio de futebol. Eu adoro futebol, né? Eu acho que a gente tem que lotar, tem que estar aqui no meio, deixar bonito, deixar mais leve, deixar mais amável, porque a mulher naturalmente ela é mais sensível, mais amável do que o homem. E trazer essa energia de família, de torcida bacana para dentro do Figueirense. A gente precisa disso. E interferindo, desculpa, na área da Dalila, isso motiva o grupo. Né? Esse carinho que vem da torcida motiva o grupo. E se for de mulheres, a gente vai ficar muito mais feliz. Então eu acho que estar dentro do estádio é estar proporcionando, às vezes, para os teus filhos ou para ti mesma, uma grande sensação de energia, porque o futebol é amor, é energia, é paixão, que muitas vezes, com muitos problemas que a gente tem na vida, a gente não se permite, acaba chegando num dia do jogo, eu tô cansado, ou é um ambiente masculino, não tem mais isso, né? Ainda é predominantemente masculino, mas a receptividade das mulheres dentro do estádio de futebol já mudou, não existe mais aquela coisa, tenho medo de ir, não serei respeitada, vai me acontecer alguma coisa. Eu frequento estádio de futebol há muitos anos, e faz alguns anos que eu não vejo mais isso. Então o convite fica, que venham, que estejam conosco, que a gente faça essa festa, que é para ser uma festa bonita, né, saudável, uma competição bacana e leal. É isso que a gente busca. E o meu recado para as mulheres é esse. Venham. Venham para o estádio. Dalila, você falou sobre a questão dos atletas ali, que um grupo mais jovem, às vezes o pessoal vem um pouquinho na tua orientação para os atletas, no teu dia a dia, o Figueirense tem hoje um elenco mais jovem das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Isso muda alguma coisa na tua questão da forma como lidar com esses jovens atletas, alguns deles chegando agora no futebol profissional também? Então, eu atuo na base também do Figueirense e isso veio contribuir bastante, porque a gente desenvolvia bastante trabalhos em grupo com eles, de psicoeducação, né, com esses temas. Muitas vezes, alguns treinadores chegavam com temas, por exemplo, para ser um pouco mais agressivo, para trabalhar a questão do medo na hora de jogar, entendeu? Então, esses temas já foram trabalhados e a própria... a questão da gestão emocional, né, do controle emocional, como é que eu lido, como é que eu atinjo o meu ponto ótimo para estar bem na hora de jogar. Então, ele já vem passando por esse processo e é lógico que isso cria uma abertura muito maior para a gente, né? É diferente de pegar um elenco mais velho que muitas vezes eles não tiveram esse tipo de trabalho, então não foram culturalmente preparados e se sentem... ou ameaçados, acham que podem ser invadidos ou analisados, e não é essa a ideia da psicologia, não é analisar, não é invadir o espaço, não é fofocar para ninguém, muito pelo contrário, e eu acho que isso que a gente vem ganhando a confiança cada vez mais deles, porque é um trabalho que requer respeito e requer confiança, então tudo que é dito para mim, eu só trabalho para poder ajudar aquele atleta. Dalila, recentemente o time teve uma frustração, né, que foi a eliminação na Copa do Brasil lá no Mato Grosso. Queria saber como é que é o teu trabalho no momento desse e também no momento contrário. No domingo que vem tem um clássico contra o Avaí, aquela excitação máxima dos jogadores. Como trabalhar nesses tipos de situações diferentes que acontecem no futebol? Eu acho que próprio lidar com a frustração, né, é algo que o atleta precisa trabalhar em si, né? Nós vivemos, eu acho que se blindar contra essas frustrações é o mais importante. A gente vê, o atleta ele tem que saber ganhar e tem que saber perder. Não tem como só estar trabalhando, só ficar motivado quando ganhou. O mais importante, eu falo que dentro de cada uma dessas derrotas, entre aspas, são as aprendizagens que vêm delas. Então, quanto mais aprendizagem que eles tiram a gente vinha numa crescente, só ganhando jogos. Então, isso foi um chacoalhão. Então, o que a gente tira de aprendizagem? Provavelmente isso vai ajudar no Catarinense, vai ajudar em outros campeonatos futuros, né? Então, desculpa, outra pergunta. E em breve tem um clássico, aquele momento que eles ficam muito exaltados também, como trabalhar nessa situação. Exatamente. Então, eles precisam saber equilibrar essas emoções. Não adianta também ultrapassar o nível de ansiedade, né? Porque eu falo com eles que até um ponto a ansiedade ela é muito boa, porque ela te mobiliza para você agir, né? É isso que ela vai fazer com você, ela vai te deixar pronto, né? Que nem aquela imagem do gato o gato assim com os pelos todos ouriçados, né? E ele tá pronto lá para lutar ou para fugir, né? Mas se ela passa do ponto, o que vai acontecer? O atleta vai perder a concentração, né? Vai ter sudorese nas mãos, taquicardia, vontade de ir ao banheiro, um monte de outras reações que acabam atrapalhando. Então,
Esse excesso de ansiedade, ele precisa ser controlado. E é isso que a psicologia, com o treinamento mental, faz. Ajuda a controlar. Então, é um treino. Da mesma forma que esse atleta treina fisicamente, taticamente, tem a condução da nutricionista, né? A parte técnica toda. Ele vai também precisar de um trabalho mental, porque o mental vai interferir. Aliás, vai ser uma grande vantagem psicológica para esse atleta se ele souber controlar suas emoções na hora do jogo. Cíntia, deixa eu fazer uma pergunta a respeito de planejamento. A gente tem a pré-temporada com os atletas, alguns chegam um pouquinho acima do peso, tem a questão de os atletas terem um biotipo diferente. E tem uma questão, a gente tem um momento da temporada onde a gente tem muitos jogos em sequência, mas, por exemplo, quando começar o Campeonato Brasileiro, os jogos já são um pouquinho mais espaçados. Esse ano em específico, a gente tem a Copa América, uma intertemporada ali. Como é que funciona o teu planejamento com relação a tudo isso, né, as etapas ao longo da temporada? E queria também dar uma outra pergunta. A gente tem atletas com diferentes perfis, eles são de diferentes regiões do Brasil. Isso muda também na questão do dia a dia do planejamento? Muda. A pré-temporada, para mim, como nutricionista, acaba sendo muito bom, porque como eles ficam concentrados no hotel, eu consigo com que eles tenham, ofertá-los aquilo que me interessa nutricionalmente para que a gente faça essa redução de massa gorda, que vão todas as férias assim, para que eles voltem a ter um comportamento alimentar adequado. Então, eu sei que tudo que vai ter no buffet de todas as refeições fui eu que coloquei, né? Então, isso é tranquilo para mim. O que não acontece no dia a dia, porque eles vão para casa, eles têm família, eles têm, né, a vida deles, e muitas vezes a gente não consegue ter todo este controle. Então, a pré-temporada é um período muito bom, a gente tem todos os dados da fisiologia, que nos ajuda com peso, como é que tá, para poder trabalhar em cima disso. E como a gente está junto quase o dia todo, eu consigo ficar falando, induzindo, explicando, mostrando, pedindo, na minha maneira de brincar, que eu acabo conquistando eles. Esqueci a outra pergunta também. Esqueci a outra pergunta também. E falando sobre a questão do planejamento, esse ano a gente tem a Copa América, por exemplo, vai ter esse planejamento de meio de ano, se isso muda para ti, por exemplo, se fosse um campeonato corrido, fosse o ano todo, e a questão dos diferentes hábitos. As diferentes hábitos atletas, o que eu faço? Eu procuro conversar com eles e ver o que é importante, o que tu não vive sem, o que te lembra a tua família, o que é carinhoso para ti e o que tu não come de jeito nenhum. Né? E dentro da rotina alimentar dos cardápios que eu mando para os hotéis e para as viagens e na pré-temporada, a cada dia eu tento contemplar um deles. O que tu quer comer dessa vez? Fulano, Beltrano. Para que a gente tenha uma harmonia, né? Às vezes tem mandioca, e o pessoal muito do sul não gosta, do norte gosta, feijão preto mais do sul gosta, do norte gosta mais do feijão marrom. Então eu vou variando dentro de um buffet que a gente tem, graças a Deus, bem variado, para que todos eles tenham essa oportunidade e se sintam mais afagados. Porque a alimentação não é só aquilo do comer correto, né? Eu brinco com eles que a alimentação tem que ser amiga deles, e não mais uma cobrança. Né? Ela está ali para ajudar, para dar sustentação, para que eles possam dar o máximo deles no jogo. E ela tem que ser carinhosa, ela não é para estar brigando com isso, né? Então, a minha estratégia é essa. E agora essa pré-temporada me ajuda mais uma vez, a gente consegue parar e reforçar tudo que foi dito na pré-temporada, porque às vezes eles esquecem, né? Eu tenho que estar sempre chamando, às vezes eu peço pro professor Emerson me dar 5 minutinhos antes do treino para dar algum recadinho para eles lembrarem da hidratação, do suplemento, do já no intervalo do jogo, que é importante, porque a gente às vezes esquece que comeu anteontem, né? E eles acabam esquecendo na rotina. Então sempre é que nem a Dalila falou, é um trabalho de formiguinha, a gente tem que ser repetitivo e tá sempre falando, sempre lembrando até que eles educação. A educação. Na nutrição chama-se educação nutricional, então, mas isso é de forma repetida. E na hora do jogo, vocês ficam nervosos com o resultado? Como é que acompanha? E a expectativa de vocês por eventual acesso no fim do ano, que é o grande objetivo do clube? Eu fico torcedora. Resumiu bem. Fico torcedora. Grita, escabela, chora. Mas no outro dia tem que estar aqui Imperial, né? Mas então eu não gosto que eles vejam. E a gente está trabalhando no máximo. Assim, né? Eu faço um ano que eu estou no Figueirense e tô com um carinho muito grande pelo clube, de todos nós que estamos aqui, né, Dalila? Então, e tu falou de frustração, a Dalila falou de frustração, ano passado a gente estava indo também. E eu acho que a esperança é grande e a gente está trabalhando muito forte para isso, muito concentrado para isso, unido para isso, com um grupo todo coeso, que nem ela falou, desde a comissão técnica até a comissão de apoio, que somos nós, e passando pelos atletas, todo mundo falando a mesma linguagem e objetivando a mesma coisa. É evidente que uma coisa de cada vez, né? Primeiro o catarinense, depois vai
Então a gente vai fazendo o que ele falou, trabalhos em bloco, e cada competição tem uma exigência física, uma exigência nutricional, uma exigência psicológica. Então a gente senta, conversa, avalia, faz a estratégia e começa a trabalhar. Bom, Só para falar sobre... na minha casa, realmente eu fiquei apaixonada, não sei, foi amor à primeira vista com o Figueirense, não sou daqui, mas eu já tinha assim, muita afinidade com o Figueirense. E assim, desde musiquinhas, minhas filhas cantando, elas começam a cantar a música do Figueirense. Uma coisa curiosa que acontece, às vezes o marido tá dormindo e eu tô vendo o jogo até tarde, né? Então mudou totalmente a rotina em casa, né? Agora, desde sogra, meu pai já é apaixonado pelo futebol, então tá todo mundo muito envolvido, torcendo. Então, através de vocês aqui, a gente queria parabenizar pelo empenho, todas as mulheres. Né? Valeu, parabéns. Obrigada. Obrigada, a gente agradece.